direito, mas não só dentro do direito, mas que a gente reflita as coisas. Nós temos a tendência de aceitar tudo passivamente, tudo como correto. É importante o questionamento. É importante. Será que ele é constitucional? Mas isso não tem aplicação prática imediata? Não tem problema, nós podemos pensar, nós podemos também refletir. Isso pode ser uma pergunta também de um concurso público? Claro que pode. Lógico que pode. E você tem que ter condições para responder. Entendeu? Não é? Tá? É bom de poder parar um pouco para pensar, né? É gostoso isso. Vamos lá, próxima e última pergunta. Professor, o que é exceção de pré-executividade? Nome estranho, né? Exceção de pré-executividade. É um instituto do direito processual que não tem previsão legal. Você pode procurar quanto você quiser no índice do seu código que você não vai achar, porque não tem lá a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é, sim, uma criação doutrinária, Pontes de Miranda, para que vocês tenham uma ideia, já falava nisso na década de 60, na tal da exceção de pré-executividade. O professor Nelson Nery Júnior, na década de 90, trouxe esse tema novamente à tona e começou a ser amplamente aplicado no Poder Judiciário. Então, veja, não tem previsão legal, mas é aceito por uma construção doutrinária e pela aceitação na jurisprudência. A exceção de pré-executividade é um incidente dentro da execução, que procura o quê? A extinção desta execução sem que haja necessidade de uma penhora, sem que haja necessidade de uma discussão mais profunda. No fundo, o que se quer é evitar a penhora. É um mero incidente, não é ação, não é recurso, é um mero incidente na execução. Por que tem esse nome? Exceção de pré-executividade. Alguns autores, como o professor Shimura, Sérgio Shimura, aqui da PUC de São Paulo, vai dizer que não é exceção, que é objeção de pré-executividade, mas isso não é relevante nesse momento. Por que é exceção de pré-executividade? Qual é a regra? A regra é que o título executivo ele é certo, líquido e exigível. A regra é essa. Por que exceção? Porque eu vou alegar, através desse incidente, que algo ocorreu antes da execução, pré-executividade, antes da execução, que descaracteriza aquele título. Como pagamento, como prescrição, eu vou alegar efetivamente, até mesmo ilegitimidade, na exceção de pré-executividade. Pré-executividade, antes da execução. Portanto, eu não posso substituir os embargos ou a impugnação, o cumprimento de sentença pela exceção. Por quê? Porque não é possível produzir provas. Quando eu apresento a exceção de pré-executividade, não há produção de provas, porque é uma questão anterior. Ok? Lembre-se disso. Exceção de pré-executividade é um incidente construído pela nossa doutrina com amparo da jurisprudência que visa evitar a penhora, a extinção da execução por algo, por alguma matéria, normalmente de ordem pública, ocorrida antes mesmo da execução. Entendido isso? Tranquilo? Muito bem. Esse bloco é muito bom, né? Pergunte ao professor. Mas o próximo também é imperdível, o X da questão. 2 testes para você. Ficou com dúvida? Manda um e-mail, vai, manda um e-mail. Manda, anota, pega a caneta, anota aí. profinal@aesapar.com, provafinal@aesapar.com. Você está lendo aí? Acesse também o portal da Rede LFG, www.lfg, não é rede não, www.lfg.com.br, e também venha me seguir no Twitter. Vamos lá, é agora. Mena, não tem o Twitter, façam agora, é divertido, trocamos informações, muito interessante, é @Fábio Mena, @Fábio Mena, eu ponto com você. Vamos ao próximo bloco, você não vai sair daí, promete? Promete que vai ficar comigo? Um segundinho. Vamos lá, olha, terceiro bloco, viu como foi rápido? O X da questão. Nós vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou ler o teste, vamos analisar as alternativas para chegar àquela correta. Você vai acompanhar comigo? Tenho certeza disso. Vamos lá, primeiro teste. O executado José, logo depois de intimado da formalização da penhora e da avaliação de bens,
requereu ao juiz a expedição de guia para consignar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios. Nessa situação hipotética, segundo o entendimento doutrinário, o ato processual requerido denomina-se: alternativa A, impugnação da execução; B, remissão da execução; C, usufruto de bens; D, remissão de bens. Veja que interessante. No fundo, o que a questão vai nos apresentar é que o devedor tem a vontade de pagar. O teste fala em pagamento. Ele quer depositar a importância. Principal, juros, correção, honorários, o que ele quer é pagar. O teste não fala acerca de bens. Não fala de bens. Fala de pagamento. Então, só com esta informação, e é assim que a gente resolve um teste, o teste sempre tem uma palavra-chave que nos leva à resposta. Muitas vezes a gente fica procurando os detalhes daquele teste e acaba errando. Ou acerta, mas demora tanto que não vale a pena. Você perde muito tempo. O que você tem que procurar são as palavras-chave. Os nomes das pessoas não são importantes. Se é José, João, o Piano, Caio, Tício, tanto faz. O que importa é buscar palavras ou as palavras-chave. E aqui ele quer consignar a importância. Ele consignar significa pagar. Ele quer pagar. O pagamento leva à extinção da execução, evidentemente. Até porque é o objetivo da execução. Então, aquelas alternativas que mencionem a existência de bens, eu tenho que afastar. Então, vamos lá. Alternativa A fala em impugnação da execução. Não, impugnação da execução não, lembrando que no caso de título judicial, o mecanismo de defesa do devedor é a impugnação ao cumprimento de sentença, e no título judicial, extrajudicial, os embargos do devedor. No caso aqui não é nenhuma coisa nem outra. O teste não fala que o devedor quer se manifestar, fala que ele quer pagar. Usufruto de bens, não é o caso de usufruto, usufruto onde eu vou ceder, ou vou ceder e usufruto o bem ao usufrutuário, eu sou no proprietário, o outro é usufrutuário, eu vou ceder para ele, não é o caso. E remissão de bens também não, porque não envolve bens, não é questão de levantar a penhora ou levantamento de bens. Então nós ficamos com a remissão no sentido de pagamento da própria execução, remissão com C cedilha da própria execução. Tranquilo, é um teste bem fácil mesmo, é só você identificar a palavra-chave. Vamos ao próximo? Vamos lá. A alienação de bem imóvel penhorado requerida pelo exequente constitui fraude de execução, fraude contra credores, adjudicação de bens, alienação de bem por iniciativa particular. Alienação de bens por iniciativa particular. Vamos lá. Alienação de bem imóvel penhorado requerida pelo exequente. Fraude de execução, fraude contra credores, não pode ser nenhum dos dois institutos, porque há um requerimento para isso. Não há a intenção de fraudar. A fraude contra credores, ela ocorre antes da execução. Quer dizer, o indivíduo tem uma dívida e começa a alienar os seus bens. Isso é fraude contra credores. O indivíduo deixa os credores sem nenhuma garantia. Fraude de execução se dá a partir do momento que existe uma ação judicial. E o entendimento hoje é que basta a distribuição da ação, não precisa nem mesmo da citação. O indivíduo vai alienar bens durante uma ação judicial. Pode ser até mesmo uma ação de conhecimento. Acontece que essa alienação de bens na fraude de execução pode fazer com que aquele devedor fique insolvente. Ele pode cair em insolvência. E se ele cair em insolvência, ele não tem como responder à execução. Por quê? Porque se ele não possui mais bens, nada há o que se fazer, como nós já vimos durante esse programa. Então, na fraude de execução, além da alienação do bem após a distribuição de uma demanda judicial, tem que ser comprovada a questão da insolvência. Além disso, a fraude de execução envolve a figura de um terceiro. O terceiro que é o adquirente. É aquele indivíduo que vai adquirir aquele bem, aquele indivíduo que adquire o bem, sendo que aquele bem pertence a um devedor que já figura no polo ativo de uma ação judicial.
A grande discussão é a seguinte: se esse terceiro é de boa fé ou terceiro de má fé.